Pois é, Jesus, a gente está com os mercados aí bem tensos, né, nessas últimas semanas. Tem uma parte dessa história que é internacional, com os mercados precificando um pouco mais a probabilidade de vitória do Trump nas eleições americanas. E as análises, né, mostram que os efeitos podem ser complicados para a economia americana e para a economia mundial, com efeitos aqui para a gente. Então, tem uma precificação aí mais pessimista em relação aos efeitos de uma potencial vitória do Trump. Então, tem um elemento externo, mas tem sim um elemento doméstico, porque depois das eleições municipais, né, havia uma expectativa muito grande em relação ao anúncio do corte de gastos. Ainda a gente não tem mais, né, detalhamentos, a gente vê, né, o ministro Haddad ainda não, né, abrindo exatamente qual vai ser o pacote, inclusive a forma, será que é PEC, será que é projeto de lei? Putz, PEC pode ser mais parrudo, aí o mercado já gosta mais, porque aí pode interessar questões mais estruturais do lado dos gastos, né, como a gente fala, os gastos crescem em termos reais, mas a gente tem rubricas aqui obrigatórias que crescem num ritmo mais expressivo. E aí o que acontece, o arcabouço fiscal que a gente tem hoje, ele pode entrar, né, em colapso quando a gente olha 26, 27. Então o governo precisa endereçar essas questões, passando um pouco, pelo menos, a gente gostaria que passasse muito, mas pelo menos numa primeira passada, equacionando questões relacionadas a gastos obrigatórios. E gastos obrigatórios são o quê? Previdência, saúde e educação, né? Que crescem realmente em ritmo muito expressivo, e aí a conta não está fechando. E então vamos ver. Então há uma expectativa grande do mercado, ainda tem, né, alguns balões de ensaio, saem algumas matérias, mas a gente não tem nada concreto. E enquanto não tiver nada concreto, o mercado vai ficar nervoso, porque a gente tem a questão externa e aí essa expectativa grande em relação ao plano que vai ser anunciado para corte de gastos. E a gente não está falando só de 25, não. A gente está falando da dinâmica para frente, né? Pegando 26 e próximos anos. Então, vamos ver. Mas, enquanto isso, o mercado vai ficar tenso. Carolina Venuto, uma rápida análise aqui para a gente avançar. Então, Jesus, é interessante a Alessandra trazer esses fatos, porque os assuntos em torno das despesas obrigatórias são exatamente aqueles assuntos mais próximos da esquerda, do discurso do presidente Lula. Então, por isso que tem tido essa dificuldade, né, de enfrentar de fato o corte de gastos, e até então o governo conseguiu sucesso apenas na ampliação das receitas. Então, a gente realmente precisa acreditar que esse anúncio sairá para que a economia também volte a ficar tranquila. Lembrando que ainda temos o imbróglio das emendas parlamentares, a gente acreditou que teria uma solução nessa semana. Na semana passada houve uma nova reunião dos três poderes, o atual relator da lei orçamentária, do senador Ângelo Coronel, apresentou um projeto para tentar avançar nisso, porém não conseguimos concluir. Então essa é mais uma página dessa confusão envolvendo o orçamento, e eu acredito que esse anúncio do governo de fato só venha a sair uma vez que a questão das emendas esteja de fato sedimentada. Ana, a gente já comentou em algumas conversas nossas aqui, enfim, tanto você quanto a Alessandra, sobre críticas que o presidente Lula já fez em relação à política de juros aqui no Brasil, né? E principalmente a partir da indicação do Galípolo como sucessor de Campos Neto, a gente tem visto o presidente Lula não entrar muito nesse assunto. Só que a gente sabe também que muitas vezes aquilo que o presidente falou em algum momento lá no passado, ou gostaria de dizer, pelo que a gente sonda, acaba sendo dito por interlocutores ali do presidente. O Alexandre Padilha acaba falando uma coisa, né, tomando para si esse discurso que pode ser um pouco mais indigesto. Isso mostra aí uma habilidade também do presidente Lula em como abordar determinados assuntos e como colocar determinadas pessoas para falar sobre alguns assuntos. Dito isso, a gente se recorda, inclusive a gente noticiou aqui nessa semana, que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela fez ali uma crítica severa à política de juros e nominalmente a Campos Neto, né, dizendo que é suicídio fiscal, esse choque positivo, criticou muito o choque positivo
de Campos Neto. Aí eu quero primeiro saber de você, para depois passar para a Alessandra, porque eu queria sua análise no campo da relação governamental. Se a gente pode colocar aqui, a Gleisi Hoffmann, embora ela não componha o governo federal, e sim seja presidente do partido do presidente, ela acaba, ainda que indiretamente, falando em nome do governo federal, porque está com um discurso muito alinhado com o que foi a crítica lá atrás do presidente Lula em relação à política de juros. Sim, Jesus, isso faz parte, realmente eu acho que isso faz parte, inclusive, da habilidade do PT especificamente em manejar as narrativas. Então, eu acredito que isso seja realmente combinado mesmo e a gente preserva a figura do presidente Lula e até traga uma pimenta aqui para a nossa discussão que a gente tem chegado a ouvir no bastidor, que na possível reforma ministerial que vem a ocorrer agora no pós-eleição municipal, o governo vem a absorver a Gleisi em alguma das pastas, a Gleisi que está também deixando a presidência do partido. Então, isso a gente nunca diz que é por acaso, né? Onde tem fumaça há fogo, então tem toda uma habilidade aí do PT de manejar as narrativas. Tem essa pimentinha aí da Gleisi que pode vir a compor de fato o governo e precisa estar atenta, né, no que ela vai falar, porque se ela escorregar numa fala hoje, pode não conseguir, pode ficar muito ruim para ela assumir uma pasta no governo. Alessandra, essa pimentinha pode desagradar o paladar do mercado? Então, Jesus, acho que assim, as críticas ao Banco Central, elas, obviamente, quando elas vêm do presidente Lula, elas têm um peso muito maior. Ainda que haja o recado aqui via Gleisi Hoffmann, mas quando vem do Lula, tem um peso maior, que é o nosso presidente. Mas, de qualquer forma, esse tipo aqui, né, de comentário só contribui para manter o mercado cauteloso, super cauteloso em relação à transição no Banco Central e como vai funcionar o Banco Central, né, com essa nova composição, pensando aí no Galípolo na presidência e novos diretores. Então, assim, é ruim, porque o mercado precifica isso, coloca mais risco, a gente vê os efeitos em juro, câmbio, bolsa, que batem na economia real, né? Então, primeira coisa, é ruim, porque mantém o risco, a percepção de risco alta. E em relação a alguma nova potencial colocação da Gleisi Hoffmann, obviamente que para o mercado depende de onde vai ser, né? Que pasta. É pasta que tem alguma influência maior para a agenda econômica ou não. Se tiver para a agenda econômica, o efeito vai ser ruim, com certeza. Assim, acho que vai ter uma precificação adicional de risco, como a gente já está vendo no mercado nervoso, isso contribui para piorar.